Olá, você sabe como tratar o seu paciente com síndrome do intestino irritável? Bom, hoje eu vou te ensinar isso de uma vez por todas. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela USP, e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Pois bem, então vamos ver que os nossos pacientes podem apresentar essa síndrome do intestino irritável, que é muito comum, muito frequente. E a questão é, o seu paciente pode apresentar 3 ocasiões. Ou aquele paciente que tem mais diarreia, inclusive uma diarreia mais líquida, até mesmo assim 2, 3 vezes por dia isso pode acontecer. Esse é um tipo de paciente. O outro pode apresentar uma constipação mais frequente. E um outro tipo de paciente, ele apresenta uma mistura de ambas. Em alguns momentos diarreia, em outros constipação, fica oscilando, sabe? Então, alguns dias constipação, outros dias diarreia, enfim. Ou seja, esse paciente apresenta normalmente algo muito comum entre eles, que é uma dor no trato gastrointestinal, uma dor estomacal, um desconforto intestinal, uma distensão abdominal, um desconforto que realmente incomoda, que o paciente sente aquele empachamento. Ele fala para você assim, puxa vida, eu parece que não digere bem, eu fico com o abdômen, com a barriga distendida, com muita flatulência muitas vezes, né? E não é só isso. Esse paciente pode apresentar outros sintomas também, como mais cansaço, como uma perda de peso pode existir por conta de uma má absorção de nutrientes, e também esse paciente pode apresentar uma flatulência aí maior após as refeições, ou seja, isso é muito comum que exista nesse paciente. Esse sintoma, então, no trato gastrointestinal. Além disso, vejam que nem sempre é tão simples assim de fazer um diagnóstico pelo médico. Então, o médico, o gastroenterologista, que vai nos auxiliar nessa questão. Vejam que doenças intestinais, concorda que muita doença intestinal, muita alteração intestinal pode causar isso? Pode causar distensão abdominal, flatulência, cólica, diarreia, constipação. Ou seja, normalmente, e na verdade isso é muito comum, que é feito o diagnóstico por exclusão. Então o médico vai avaliar. O paciente tem doença celíaca? Não tem. O paciente tem intolerância à lactose? Talvez não tenha. O paciente tem de repente uma SIBO? O paciente tem uma doença de Crohn? Enfim, o paciente tem alguma outra alteração? Não tem, né? Então, ou seja, não é tão simples assim de fazer um diagnóstico rápido e fácil. Concorda que até ter toda essa avaliação demora um certo tempo, né? É algo que é feito mais a longo prazo. E até chegar nessa condição, nessa questão do seu diagnóstico, realmente pode demorar um pouquinho mais. E claro que nesse sentido o paciente fica mais angustiado. Mas, ou seja, vejam que é muito comum e nós temos pacientes que apresentam essa condição e é por isso que é muito interessante quando nós temos uma parceria médico-nutricionista para um tratamento adequado desse paciente. Vocês verão que o melhor tratamento que existe é nutricional. É importantíssimo e fundamental para os nossos pacientes. Vejam que nós temos alguns fatores de risco importantes nesse proposto, ou seja, o paciente pode ter ou ter tido, enfim, alguma infecção intestinal, o paciente pode apresentar alguma doença autoimune, então aumenta a chance desse paciente apresentar uma síndrome do intestino irritável. Mulheres apresentam uma chance maior dessa alteração e a ansiedade do paciente piora os sintomas. Eu sei que nem sempre é tão simples assim controlar a ansiedade, né? Mas a questão é, nesse sentido, é importante pensar se o paciente necessita de um acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, para auxiliar nessas questões, né? Afinal, foge um pouco, totalmente, na verdade, né, da nossa ação como nutricionista. Claro que a gente pode pensar em tratamento nutricional de ansiedade, mas é importante encaminhar para o psicólogo sempre que necessário. Outros pontos fundamentais que a gente pode avaliar são exames genéticos, ou seja, claro que nem todo paciente pode pagar por isso, eu entendo, nem todo paciente terá essa comprovação, mas para aqueles que podem, para aqueles que nós podemos investir em um exame genético, é uma boa possibilidade. Ou seja, nós temos o gene SCN5A, que codifica um canal de sódio lá no trato gastrointestinal que está correlacionado com motilidade do intestino. Ou seja, o paciente pode apresentar uma alteração, um polimorfismo que leva a uma chance maior a apresentar a síndrome do intestino irritável. Ou seja, de repente seu paciente pode ter essa comprovação. Então, se ele puder fazer, interessante. Outro gene que pode estar correlacionado é o gene TNF-SF15, que é um gene que está associado com a inflamação e também aumento naquelas
gap junctions, aquelas conexões entre as células intestinais, né? Então, cada enterócito está conectado um ao outro e essa passagem entre eles, que é super importante para a gente, essa permeabilidade intestinal, se está mais permeável, se está maior, se está passando mais componentes, não é tão interessante. Então, vejam só, essas gap junctions, essas conexões entre as células intestinais, elas devem permanecer mais juntas, mais ajustadas, o que é interessante. Se elas estão mais frouxas, consequentemente, eu tenho maior permeabilidade intestinal, que não é interessante, mais passagem de componentes não tão interessantes assim, o que prejudica, o que potencializa a síndrome do intestino irritável. Ou seja, esse paciente pode apresentar essas conexões, essas alterações. Então é importante ficar sempre atento em relação a isso. Outro ponto fundamental. Vejam que constipação, gente, pode acontecer por vários fatores, né? Então vejam que essa constipação, ela tem vários tipos de comportamentos, várias pessoas apresentam constipação, então é importante sempre observar também, assim como também a questão da diarreia, né? Mas vejam só, esse paciente que tem essa síndrome, e ele tem uma constipação, vejam que alguns pontos podem levar como uma consequência dessa constipação. Por exemplo, esse paciente tem uma redução maior de algumas incretinas chamadas de GIP e de GLP-1, que estão associadas com saciedade. Ou seja, esse paciente pode apresentar uma certa vontade de comer maior. Ele tem menos saciedade, ele vai querer comer mais. Ou seja, esse seu paciente tem uma chance maior de sobrepeso, de obesidade, ou também para você que é nutri. Ele tem uma chance maior de sair mais da dieta, porque ele não tem tanta saciedade assim. Então pensa nisso, como é importante pensar em estratégias adicionais para ter mais saciedade na alimentação desse paciente. E outro ponto importante também é que essas incretinas que eu te falei, GIP e GLP-1, são importantes também para a questão da sensibilidade à insulina. Elas saem do intestino, vão até o pâncreas e estimulam tanto a síntese, que é a produção, né? Quanto a secreção, a liberação de insulina, ou seja, é um ponto importante para controle da glicemia. E aí, se você tem um paciente que tem um pré-diabetes ou um diabetes, atenção a isso, porque essa constipação que acontece nessa síndrome pode desregular mais a glicemia do paciente. Ou seja, olha como é importante pensar em tratamento nutricional para que sim você consiga corrigir melhor a glicemia do paciente. Tudo muito interligado, né? Por isso que a nutrição é tão bonita, com tantos pontos a serem observados. E além disso, essa constipação ela pode acontecer por outros fatores também. Então, será que o paciente tem um consumo, em qualquer paciente, não só esse paciente que tem a síndrome do intestino irritável. Então, a constipação ela está mais presente em pacientes que apresentam um consumo baixo de fibras. E nesse sentido, é importante pensar, né, em fibras em grandes quantidades, lógico, né, adequadas para cada paciente, mas que tenha fibra na alimentação. E claro que tem que ter água também, né? Água sem fibra não adianta e nem fibra sem água. Então a questão é importante a combinação de ambas. E vejam que alguns pacientes nossos podem apresentar constipação por outros fatores. Por exemplo, o paciente apresenta hipotireoidismo, é uma condição mais atrelada com constipação. Mas, obviamente, aquele paciente que está mais descompensado no hipotireoidismo, sem um tratamento adequado, terá constipação mais frequente. Obviamente, né? E aquele que está bem tratado, ajustado, foi no endócrino, ajustou a dose do hormônio tiroidiano, normalmente ele tem uma constipação que não é tão intensa assim, obviamente, né? Ou seja, então cada caso é um caso. Além disso, pacientes que apresentam Parkinson têm uma chance maior de constipação, esclerose múltipla e outros pontos correlacionados com o consumo, utilização de medicamentos opiáceos, colestiramina e também anticolinérgicos, ou seja, tenta também observar qual que é a condição do seu paciente. Ele apresenta esses fatores? Ele é um paciente que tem hipotireoidismo? É um paciente que usa, de repente, uma medicação que constipa mais? Tudo isso deve ser levado também em consideração. Sempre, né? Afinal, nosso paciente é um ser que é como um todo, tem que observar todos esses pontos. E por um outro lado, a diarreia também. Ela pode acontecer em outras alterações. Então, o paciente que tem uma SIBO, que é um supercrescimento bacteriano, um paciente que tem uma colite ulcerativa, um paciente que tem uma doença de Crohn, de repente, até mesmo uma intolerância à lactose, né? E usa talvez algumas medicações, como por exemplo, uma metformina, alguns análogos de GLP-1, muito famosos hoje em dia, né? Por exemplo, aí nós temos a Ozempic e também Xenical. Ou seja, sempre avalia o teu paciente de modo mais aprofundado.
E ele pode apresentar diarreia ou constipação por outros fatores, né, que vão além aí, ou que podem potencializar ainda mais a síndrome do intestino irritável. Pois bem, é importante pensar que para esse paciente nós temos que evitar o excesso de gordura, especialmente gordura saturada. Além disso, vejam que para esse paciente nós temos que tentar evitar o glúten. Não estou dizendo que esse paciente vai ter uma doença celíaca, mas é importante observar que por volta aí de 45, 50% dos pacientes apresentam sintomas adversos em relação ao consumo do glúten, mesmo que o teste, que o exame deu negativo. Então, aquele paciente assim, que fez vários exames para avaliação se ele tem doença celíaca ou não, deu tudo negativo. O paciente não tem nada, né? Mas ele te relata que quando ele consome glúten, ele tem distensão abdominal, ele tem cólica, ele tem dor, ou seja, observa, se o seu paciente te relata isso, que ele consome glúten e passa mal, atenção. Então, esse é um relato muito importante para a gente. Mesmo que o exame seja negativo, se o seu paciente te relata que ele sente desconforto, atenção. Nesse caso, vale a pena você pensar em uma dieta com redução de glúten para avaliação, se melhorou ou não. Tem paciente nosso que mesmo retirando o glúten, ele continua com sintomas, ou seja, nesse caso, não foi o glúten o causador, né? Então é sempre importante avaliar de modo mais aprofundado. Não vou te dizer que é obrigatório tirar o glúten, mas avalia. Outra questão muito comum também é a lactose, ou seja, a mesma coisa. O paciente sempre terá intolerância à lactose? Não, nem sempre, mas avalia essa questão. E além disso, tem um outro ponto muito importante para a gente, que já vou te falar daqui a pouquinho, que é uma dieta low FODMAP. Já te explico o que é isso. E nesse caso, a lactose deve ser evitada. Já te falo sobre ela, tá? Outra questão importante é tentar evitar também o poliol. Também entra nessa questão da dieta low FODMAP que eu já vou te explicar. E outro ponto importante é evitar cafeína, pimenta, molhos muito apimentados, né? Então, atenção com isso. Pois bem, qual que é a dieta, então, low FODMAP? FODMAP são carboidratos monodiooligosacarídeos e também os polióis, que não têm uma digestão tão adequada. A absorção, na verdade, deles não é tão eficaz. Nesse sentido, ele tem um aumento lá no seu intestino, né? Ele aumenta a atividade osmótica e isso acaba causando toda essa alteração. Então, muitas vezes, diarreia ou talvez constipação. Além disso, o paciente tem cólica, tem dor. E é interessante pensar que alguns tipos de FODMAP, como por exemplo o poliol, tem uma passagem pelo seu intestino que é devagarzinho, que é lenta, fica ali horas e horas e horas. E nessas horas que ele fica por lá, ele fica causando essa cólica, essa dor. Eu digo por minha experiência própria. Eu não posso chegar perto de poliol. De adoçante, por exemplo, né? Então, o que é poliol, Aline? Então, exemplo clássico, né? Os polióis são os adoçantes, tem em alimento também, obviamente, mas acho que mais comum que a gente encontra no dia a dia aí são, em grandes quantidades, são em adoçantes. Por exemplo, xilitol, eritritol, manitol. Então, todos esses com ol no final, eles realmente são polióis e para muita gente causa muito desconforto. Digo por mim, se comer um bombonzinho que tem xilitol na composição, eu fico com dor, com cólica intestinal durante uns 2 dias, até sair esse componente. Ou seja, então para mim é realmente algo que não dá. E vale lembrar que nós temos vários produtos alimentícios que têm adição de poliol na sua composição. E aí que é o problema principal, sabe? E nesse sentido, então sempre observem se é whey protein, se é barrinha, se é chocolate, atenção, porque eles causam muito desconforto. Alguns mais, outros menos, é verdade? Então o xilitol é o campeão comparado com o eritritol, que não tem tanto desconforto assim, mas vale a pena observar. Ou seja, para esse paciente nós temos que pensar numa dieta que tenha baixo teor desses carboidratos, que não tem uma grande absorção tão adequada, que fermentam mais, que causam mais cólica nesse paciente. São vários alimentos, gente, mas alguns exemplos, tá? Então, melancia, por exemplo, tem mais FODMAP, pêssego, leite, né, a lactose, ou seja, atenção a isso. Feijões de modo geral, grão de bico, trigo, brócolis, por exemplo, couve, alho também, cebola. Então, vejam, é uma dieta que não é tão simples assim de ser feita, mas ela realmente tem grande resultado. É o maior e melhor tratamento que a gente pode ter. É uma dieta para esse paciente, que é uma dieta low FODMAP. Ou seja, dá muito, 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 muito resultado. E aí, qual que é o ponto?
a cada momento que nós fazemos essa dieta, o nosso foco realmente é pensar em retirar os alimentos. Nós temos vários alimentos que apresentam esse FODMAP, mas retirar esses alimentos e, consequentemente, aos pouquinhos, ir reintroduzindo esses alimentos. É um protocolo que é mais elaborado, inclusive no meu curso tem uma aula especial sobre isso apenas, porque é algo bem complexo. A gente vai reintroduzindo aos poucos esses alimentos para que a gente verifique. Então de repente tirei os FODMAPs, vou colocá-los aos poucos. Vamos supor que hoje é o dia de colocar o grupo dos alimentos que tem a melancia no meio. Coloquei a melancia, o paciente, e a quantidade vai ser avaliada também. O paciente teve benefício? Não teve, né? Então, a cada momento nós vamos reintroduzindo para saber o que o paciente pode e o que ele não pode consumir, ou que não deveria, pelo menos, né? E assim você consegue criar uma lista do que esse paciente pode consumir e, a partir disso, seguir com essa dieta adiante. E o paciente tem grande resultado. Muito paciente nosso chega pra gente com uma angústia, com uma dor intestinal, assim, desesperadora. Ele já ficou assim meses em tratamento, meses investigando e muitas vezes a solução está nessa dieta. Não é fácil, não é simples, mas eu te garanto que realmente traz um resultado bem interessante para esse paciente. Então, atenção, né? Porque está nas nossas mãos essa avaliação, o quanto que a gente pode realmente tratar e ajudar esse paciente. E aí, nesse sentido, alguns pontos são interessantes, né? Pensem o quanto que vou te dar duas dicas aqui fundamentais. Pensem o quanto o psyllium pode ser interessante para vários pacientes, né? Afinal, ele tem uma questão interessante, melhorar a constipação, reduzir a constipação, então é algo a ser pensado. E além disso, ele também aumenta a produção lá no seu intestino de ácido graxo de cadeia curta. Ou seja, esse ácido graxo de cadeia curta tem um efeito anti-inflamatório e também auxilia na microbiota intestinal. Então é um ponto que vale a pena pensar. Mas é claro que, nesse sentido, a gente tem que pensar para quem que é o paciente. Cada alimento deve ser ajustado, deve ser feita uma lista, um diário para você anotar todos esses pontos. Ou seja, uma dieta que é custosa a ser feita, mas é super importante. E é por isso que a gente vai acompanhando esse paciente, vai reintroduzindo os alimentos aos poucos, para que assim a gente consiga ter uma resposta. Então eu te garanto que dá super certo. Conta pra mim se você já fez essa dieta ou se de repente você já prescreveu essa dieta e qual o resultado foi com o seu paciente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante, e também compartilha com mais gente, para todo mundo conseguir ser beneficiado com mais conteúdo. E até o próximo vídeo.